Olá pessoal, eu vou estar resolvendo aqui com vocês as últimas questões aí da parte de campo elétrico. Então vamos lá, questão número 1 fala o seguinte, ó. A figura representa o campo elétrico saindo da placa A para a placa B. Entre as placas há um elétron livre. Com base nessas informações é correto afirmar que, aqui seria elétron, tá? Corrigir esse S aqui. Então vamos lá, que figura que é essa aqui? Olha só. Então tem essa figurinha aqui, onde você tem a placa A e a placa B, elas estão carregadas com carga elétrica, gerando esse campo elétrico representado em vermelho, né? Nessa da direção da placa A para a placa B, e tem um elétron aí no meio. Esse pontinho preto aí tem um elétron. E ele quer saber, ele tem as alternativas, ele quer saber então sobre as cargas dessas placas aqui, ó. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui as questões, olha só. Ele fala o seguinte, ó, sobre a questão do carregamento. Ele coloca aqui como resposta que a placa A está carregada com carga positiva. Mas vamos ver as alternativas que ele põe aqui, ó. Ele pergunta, a placa A está carregada com carga positiva? Ou a placa B está carregada com carga positiva? Ou a placa A está carregada com carga negativa? Então ele vai dando as opções aqui do que acontece com as cargas que existem nessas placas, né? Essa questão era bem tranquila, né? Bastava você lembrar da representação do campo elétrico. Recordando aqui, ó, tá vendo que a setinha ela está saindo do A para o B, né? A setinha do campo elétrico está saindo da placa A e indo para a placa B. Então, lembra lá da representação do campo elétrico das cargas? Quando a carga é positiva, ele é representado por linhas saindo, né, se afastando desse ponto, dessa região. E quando é negativa, as linhas de campo estão se aproximando, as setinhas estão se aproximando. Então, aqui, como ele sai da placa A e vai para a placa B, significa que a placa A possui carga negativa, ou então a placa B possui carga negativa. Ambos os dois estão corretos, né? Então, qual a alternativa que se encaixa? Então, olha só, que a placa A, então, está carregada com carga positiva. Eu poderia falar que poderia ser a placa B que está com carga negativa? Também seria correto se falar, ó, se a placa B está com carga negativa, porque essa representação aqui também dá a entender que a placa B estaria com carga negativa, por conta do sentido ali da setinha. Mas não tem nenhuma alternativa que bate com essa resposta, né? Então ele fala aqui, ó, que a placa B está com carga positiva. Não, não está com carga positiva, né? Porque as linhas estão se aproximando da placa B. A alternativa aqui, a terceira, a placa A está carregada com carga negativa? Também não, porque as linhas estão saindo da placa A. Ambas as placas estão nulas? Não, né? Porque se estivessem nulas não faria sentido que colocar um campo elétrico, né, representando aqui, né, as cargas elétricas. Então, resposta aí sobre a figurinha é a primeira alternativa, a placa A está carregada com carga positiva. Segunda questão, ela pergunta o seguinte, né, a respeito se o elétron vai ser atraído ou repelido por uma das duas placas. Ele fala aqui, ó, será atraído pela placa A, né, dá para ver aqui a resposta aqui que o pessoal colocou, será atraído pela placa B, ou ele não vai ser atraído por nenhuma das placas. Então ele quer saber o seguinte, aquele elétron que está aqui, ó, no meio, ele vai ir para onde? Para a placa A ou para a placa B, né? Então, olha só, o elétron, aqui eu queria que você lembrasse sobre a questão do sinal da carga do elétron, né? O elétron ele tem carga negativa, então ele só pode ser atraído por uma carga positiva. E qual dessas placas aqui que tem carga positiva, que nós acabamos de ver? É a placa A. Então apenas a placa A iria atrair o elétron, porque a placa B, como teria também carga negativa, ela iria repelir o elétron, né? Então o elétron seria atraído pela placa A. Então, o que está aqui na primeira alternativa seria atraído pela placa A. Também poderia falar que ele seria repelido pela placa B? Sim, estaria correto também, só que não tem essa alternativa aqui, ó. Aqui só tem, ó, será atraído pela placa B? Não, a placa B é negativo com negativo, ele se repele. Será atraído por nenhuma das placas? Também não é correto falar isso aqui. Mesmo que a intensidade das forças fosse a mesma, né, ele teria uma força de atração, ainda que fosse igual, seria atraído igual aí pelas duas placas, existiria uma força de atração. O que seria nula seria a força resultante sobre ele, a resultante seria nula. Mas existe então atração porque o elétron ele tem essa carga negativa e ele está numa região onde existe um campo elétrico, então ele vai perceber ali uma força para algumas das direções. Então a resposta correta da 2 é a placa A. Questão 3, deixa eu ver a figurinha da questão 3. Opa, passei aqui. Questão 3 mostra essa região aqui, ó, com dois retângulos, né? Retângulo azul e retângulo verde, com várias setinhas, né? As setinhas dá para observar aqui que elas estão saindo do retângulo azul e entrando no retângulo verde.
né? Observe aí que está como se fosse alguma coisa esparramando, né, no retângulo azul e entrando no retângulo verde. E ele quer saber o seguinte, né? Esses retângulos eles representam objetos carregados eletricamente. Ó, vamos ver aqui, ó, a figura mostra a representação do campo elétrico em volta do objeto azul e do objeto verde. Com base nessas informações, é correto afirmar que, né, ele quer saber sobre a questão do tipo de carga que existe nesses objetos. Bem semelhante ao que a gente já viu ali, né? Basta você saber de onde está saindo e onde está entrando. Então, como o objeto azul tem setas saindo dele, esse objeto azul vai ter carga positiva. E o objeto verde tem setas entrando nele, ele vai ter carga negativa. Né? Então, vamos comparar isso com as alternativas. Olha só. Então, aqui, ó, o objeto azul está com carga negativa. Acabamos de ver que não. O objeto azul ele tem linhas saindo, então a carga positiva. A segunda alternativa. O objeto azul está com carga positiva? Correto, né? O objeto azul, então, como as linhas saem dele, carga positiva. E o restante, né, não se encaixa ali com a nossa situação, que é o objeto verde está com carga positiva? Não, o objeto verde, as linhas saindo, carga negativa. Ambos estão com carga positiva? Também não é correto, né? Então, a número 3 aí é a segunda alternativa, o objeto azul. Esse objeto azul que está com carga positiva, porque as linhas estão saindo dele. Questão número 4. Essa daqui envolve cálculo, né? Então, olha só, acompanha comigo aqui a resolução da número 4. Então, na número 4, ele dá o seguinte, ó, ele dá o valor da carga elétrica, né, que é a carga geradora, de 4 nanocoulombs. Lembrando que 4 nanocoulombs, né, o nano representa o 10 vezes 10 elevado a menos 9. Então, você coloca aqui, ó, que esse valor é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a menos 9. Não tem que esquecer aí dessa parte aí, porque quando você coloca lá nas equações, você precisa colocar esse valor na íntegra, né? Ou seja, você não pode colocar só o 4 lá, porque ele vem com o multiplicador junto. A distância que ele me informa ali é de 5 milímetros, mesma coisa. Você tem que colocar aqui ó, o milímetro, lembra lá, o mili vale 10 a menos 3, então você troca ali o mili, né, por 10 elevado a menos 3. Então vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 3 no lugar da distância. O que ele quer saber aqui? O valor do campo elétrico, né? Então a gente vai utilizar a equação do campo elétrico de uma carga geradora. Então, é a K, que é a constante, vezes a carga geradora, dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que esse valor de K, né, ele é uma constante que a gente está usando aí o tempo todo, que é 9 vezes 10 elevado a 9, né, Newton Coulomb por metro quadrado. Então, é só substituir esse valor de K sempre nas equações desses cálculos aí. Então, vamos trocar aqui, ó, é o valor de K, o de Q e o de D. Vamos colocar tudo aqui, ó. Vai ficar esse monte de número aí, né? Mas parece complicado, mas eu vou mostrar aqui que é bem tranquilinha a conta. Olha só. Primeiro passo aqui, se você lembra lá das aulas de potência de base 10, né, de como é que a gente faz as operações, a gente começa multiplicando aqui os números que estão na frente das potências. Então, 9 vezes 4 vai ser igual a 36. Tem 9 vezes 4 dá 36. E agora vamos resolver aqui as potências que sobraram aqui dessa parte. Então, vai ficar o 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 9, né? Multiplicação de potência de base 10, o que a gente faz? A gente soma os expoentes. Mas aqui, se você observar, ó, tem o 9 mais 9 menos 9, né? Então, mais 9 menos 9 dá 0. E 10 elevado a 0 dá 1. O 1 não interfere na multiplicação, então você pode cortar esses dois aqui fora. Ó. Então, mais 9. O 10 elevado a mais 9 e o 10 elevado a menos 9, só cortar fora. Então, vai ficar só o 36. O restante a gente só vai repetindo. Agora, vamos resolver aqui, ó, a parte de baixo da fração. Você tem um número com a potência de base 10 elevado ao quadrado. Então, como é que a gente faz isso aqui mesmo? A gente vai elevar normalmente ao quadrado o 5 ali, né? Então, o 5 vai ficar 5 ao quadrado, que dá 25. E o expoente que está ali dentro, ele vai ser multiplicado pelo expoente lá de fora. Então, vai ficar menos 3 vezes o 2. Então, 5 elevado ao quadrado dá 25. E o menos 3 vezes 2 dá menos 6. Então, vai ficar assim, ó. Então, vai ficar o 36 agora dividido pelo 25 e pelo 10 a menos 6. E aqui vem um passo importante, ó. Aqui a gente vai fazer a divisão do 36 pelo 25 agora, normalmente. Só que tem que lembrar que esse 10 elevado a menos 6, ele também está dividindo. Então, para você colocar ele para o lado de cima da fração, a gente inverte o sinal do expoente. Isso aqui está lá nas regrinhas de operação de potências com base 10. Então, aqui, ó, o 10 a menos 6 vai ficar 10 a mais 6, junto com o resultado ali, ó, 36 dividido por 25 dá 1,44. Né? Então, lembrando aí que o expoente fica positivo, porque ele vai para o lado de cima da fração.
Então, como a gente viu ali, ó, dá 1,44 vezes 10 elevado a mais 6 Newton por Coulomb. A número 5. Uma partícula de poeira foi suspensa no ar através de uma força elétrica por uma placa que gera um campo elétrico de 2 vezes 10 elevado a 3 Newton Coulomb. Então, tem uma partícula de poeira e ela possui ali uma carga elétrica, né? Essa partícula de poeira ela foi suspensa no ar por algum dispositivo ali que gera campo elétrico, né? E para ela ser suspensa no ar, alguma força deve existir ali, no caso essa força de natureza elétrica gerada pela interação desse campo elétrico com a carga elétrica. E ele fala que a intensidade dessa força elétrica, é de 5 micronewtons. Olha só aqui, ó, 5 micronewtons. Ele quer saber qual que é o valor da carga elétrica dessa partícula. Então tem três informações aqui, ó. Você tem um campo elétrico, você tem força e você tem a carga dessa partícula. Ele quer saber justamente qual é a carga dessa partícula. Vamos lá, acompanha comigo aqui o cálculo. Questão número 5, ele dá o seguinte: o campo elétrico ele vale 2 vezes 10 a terceira, Newton Coulomb. A força, muito cuidado aqui no valor da força, ó, é 5 micronewtons, né? O micron, ele vale 10 a menos 6, então você tem que lembrar que esse valor aqui vai ser 5 vezes 10 a menos 6. E ele quer saber o valor da carga elétrica. Então, tudo isso aqui são as informações que ele deu. Olha só, quando eu tenho campo elétrico, força e carga, né, tem uma equação nova que a gente viu ali nos estudos, né, bem curtinha, que envolve essas três grandezas aí, campo, força e carga. Que é essa aqui, ó, força é igual ao campo elétrico vezes a carga. No caso, essa carga de prova, né, carga de teste. Então, é só a gente trocar aqui as informações. Lembrando que o F ele está ali do lado esquerdo da fração, da equação. Né? Então, você vai colocar esse valor do F ali mesmo no lugarzinho dele. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó, 5 vezes 10 a menos 6 igual a 2 vezes 10 a terceira vezes Q. Ótimo. Agora é o seguinte, a gente precisa deixar o Q sozinho. Então, o que eu faço aqui com esse 2 vezes 10 a terceira? Eu preciso passar ele para o outro lado. Como ele está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo. Então, vai ficar ó, 5 vezes 10 a menos 6 dividido por 2 vezes 10 a terceira igual a Q. Agora, aqui eu vou fazer normalmente o processo de divisão. Vai ficar 5 dividido por 2, né? Vai dar 2,5. Vai dar 2,5. E o restante a gente repete. 10 a menos 6, 10 elevado a 3 igual a Q. Agora aqui vem um passo muito importante que tem que tomar cuidado, olha só. Esses dois aqui, ó, 10 a menos 6, 10 a menos 3, eles estão dividindo. Então aqui é um processo de divisão. Então tome cuidado aqui, ó, que quando você tem ali o 10 a terceira dividindo, o que a gente faz? Qual que é a regrinha lá? A gente passa ele para o lado de cima com o sinal do expoente trocado. Né? Então o que era menos 3, ou o que era mais 3 vai virar menos 3. Então vai ficar assim, ó, 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 3, porque agora ó, eu coloquei os dois em multiplicação para a gente poder juntar os expoentes. Né? Então agora sim eu vou fazer a soma dos expoentes, porque os dois estão multiplicando. Então vai ficar 10 a menos 6 com 10 a menos 3. Menos 6 com menos 3 dá menos 9. Né? Então isso aqui vai ficar, conserva a base ali, ó, 2,5 vezes 10 elevado a menos 9, igual aqui. Então a resposta é isso mesmo, ó, 2,5 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs. Né? Lembrando que esse 10 a menos 9, eu posso substituir ele pelo aquele n, né, do nano. Lembra? O nano vale 10 a menos 9. Então, eu posso trocar esse 10 a menos 9 por nano. Então, a resposta ela também está correta se eu escrever dessa forma aqui, ó, 2,5 nanocoulombs. Okay? Então, como a gente viu ali, dá 2,5 nanocoulombs. A resposta, 2,5 nanocoulombs.